está em ti, o Senhor habita em ti, o Senhor faz de ti uma morada. Não diz o teu coração: não mereço, eu não sou digno, porque ninguém é digno, e pela graça do Senhor, o Senhor nos faz dignos. Aleluia. Levanta a tua igreja, levanta a tua casa. Oh Deus, usa a adoração, usa o louvor como instrumento de salvação, usa a tua palavra como instrumento de convicção de pecados. Oh Deus, leva a tua igreja à vitória, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, amados. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Quantos irmãos estão aqui? Alô? Jesus Cristo é o Senhor. Sim ou não? Glória a Deus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, ou possamos projetar Gênesis, finalzinho do capítulo 50 de Gênesis. Sabe, mas eu estive pensando como Jesus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. A gente nunca deve perder isso de vista, nunca deve deixar de pensar nisso. Porque estava vendo uma reportagem na televisão essa semana e apareceu alguma coisa, foi citado na internet, não me lembro bem, sobre aquele cantor Raul Seixas, considerado por muitos o rei do rock no Brasil. E ele falou uma seguinte frase: o diabo é o pai do rock. E a gente sabe que não é verdade. E o rock and roll, o diabo não cria nada, ele só imita. Quem cria é Deus. E a música foi criada por Deus, para ele ser adorado. E o Raul Seixas, ele fez uma música, eu sei que talvez muitos daqui antes de se converter gostaram. Essa música dizia assim: e esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter aonde ir. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter aonde ir. E eu pensei: meu Deus, que Deus maravilhoso, que maravilha, nós temos aonde ir. Nosso caminho não é fácil de seguir, é um caminho difícil, um caminho espinhoso, mas nós sabemos para onde estamos indo, amém? Não estamos seguindo algo ao léu, que nós não sabemos, não conhecemos. Nós sabemos para onde estamos indo, e Deus é bom demais. Aleluia. Eu quero falar com vocês hoje uma palavra de ensino, uma palavra um pouco diferente. Alguns estão estranhando esse caixote que está aqui. Sei que muitos estão curiosos, mas eu quero falar de 3 coisas que nós precisamos. Existem muitas coisas que o cristão precisa, os crentes precisam de uma forma geral. Eu quero falar de 3 coisas hoje. Eu quero que você entre comigo, que você mergulhe comigo nessa palavra. A primeira coisa que nós precisamos é enterrar os ossos de José. Diga comigo: enterrar os ossos de José. A segunda coisa que nós precisamos é mandar as rãs embora. Diga: mandar as rãs embora. E a terceira coisa, pedir o vento oriental. Então nós precisamos enterrar os ossos de José, mandar as rãs embora e pedir o vento oriental. Já vou te explicar melhor tudo isso aí. Gênesis capítulo 50, versículo 25, diz assim: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará e fareis transportar os meus ossos aqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. José fez os filhos de Israel prometerem que os ossos deles seriam levados, não ficariam ali no Egito. E os ossos de José começaram a partir daí ser carregados pelos filhos de Israel. Talvez aqui umas 4 pessoas, não sei, mas eu trouxe essa caixa aqui para mostrar que eles caminhavam pelo deserto.
com aqueles ossos de José. E aquela urna, talvez os ossos não, mas aquela urna era pesada. E os ossos de José ali, e eles carregando. Você imagine que eles ficaram 40 anos andando naquele deserto, armando e desarmando tendas. E aonde eles iam, eles levavam aqueles ossos consigo, carregando aqueles ossos. Isso tem um significado para nós. Os ossos de José, eles são aquelas coisas que representam o passado, uma coisa que aconteceu. Abraão foi o grande patriarca, Jacó, os filhos de Jacó, José foi o grande patriarca, mas ficou no passado. Eu vejo que muitas pessoas estão vivendo pelo passado. Algumas pessoas estão presas ao passado, e Deus não quer isso. É claro que você não vai jogar fora tudo que você recebeu, tudo que aconteceu de vitórias na sua vida. Eu tive muitas experiências tremendas, experimentei muitas coisas poderosas de Deus, estive em muitos eventos poderosos, experimentei quase de tudo que você imaginar, de coisa sobrenatural, pentecostal, até ressurreição de mortos. Mas a gente não pode viver pelo passado. Mas era tão bom lá quando a gente estava naquela igreja. Mas era tão bom quando fazia aquela vigília e o fogo caía. Era tão bom quando aquele pastor pregava, aquele louvor que era daquele jeito, e fica preso lá no passado, vivendo o passado. Nós temos uma história, e essa história deve ser preservada. Ela deve inclusive ser escrita. Aqueles que estão desde o começo aqui com a igreja, com os pastores, alguém deve se levantar e escrever a história da igreja. É muito importante isso. Mas não podemos viver amarrado pelas coisas do passado, e muito menos as coisas negativas, as coisas ruins que aconteceram. Ficar preso ao passado, então significa aquilo que está morto em nós, porém Ele quer viver. São legados de morte, situações de família mortas em nós, coisas que aconteceram, experiências negativas com os pais. Muitos pais abandonaram quando a mãe estava grávida, muitos pais traíram a mãe, muitos pais eram alcoolistas, eram usuários de droga, dependente químico. Muitas mães também cometeram muitos erros, às vezes abandonaram os filhos com os pais. Enfim, são feridas, são coisas que ficaram no nosso passado, e isso traz peso para nós, como os ossos de José. Aquele povo ia andando, ia caminhando no deserto, chegava uma hora que já estava pesado demais, começava a andar arcados, enforcados com aqueles ossos. E muita gente na igreja está andando assim, arcado, enforcado, com o peso de ossos do passado. São aquelas coisas mortas em nós, experiências que nos trazem morte, não trazem vida, não trazem motivação, ânimo para ir adiante. Os ossos de José são aquelas feridas, aquelas mágoas, dores, rejeições, amargura, como tinha um pastor amigo meu que gostava de falar, as mazelas, né, pastor? As amarguras, as decepções que nós tivemos, as tristezas, as traições, as decisões erradas. Quantos aqui tomaram decisões erradas? Eu tomei muitas decisões erradas. E se a gente pudesse, se fosse um filme, você pudesse voltar lá no começo, você veria que foi uma decisão errada e que você pudesse tomar uma decisão certa. Se eu tivesse feito aquilo lá atrás. Se eu tivesse tomado essa ou aquela decisão. Só que isso ficou para trás. Isso ficou para trás, e nós não podemos continuar carregando os ossos de José. É aquilo que está morto em nós. Alguém te traiu? Olha, queridos, eu fui uma pessoa muito traída. A última igreja que nós pastoreamos,
Nós tivemos 2 traições, acho que eu já falei isso aqui, discípulos que eu formei, que eu ganhei entre joelhos, eu batizei, casei, discipulei, preparei, coloquei no ministério. Algumas dessas pessoas se juntaram e me traíram e racharam a igreja. Aí eu fiquei com aquele grupinho menor, a metade mais ou menos do povo que eu tinha, e novamente foi levantada uma traição. Não sei se será uma maldição, o que era, mas, e por muito tempo eu vivia carregando os ossos de José. Falavam, me traíram, racharam a igreja, era o meu sonho, era o meu ministério, e acabaram fazendo isso, me traindo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vivendo preso a um acontecimento do passado. Isso é carregar os ossos de José. É aquilo que está morto em nós, mas insiste em reviver. E no livro do Êxodo, um pouco adiante, no capítulo 13, no versículo 19, diz assim, olha só: também levou Moisés consigo que os ossos de José, diga ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará, daqui pois levai consigo os meus ossos. Moisés liberta o povo do Egito, eles saem, andam por 40 anos, e Moisés está debaixo daquele juramento que vinha lá de trás, de carregar uma urna pesada com os ossos de José. E aconteceu tudo o que aconteceu, 40 anos vagando no deserto, sofrimento, lutas, e aí depois eles continuam andando, vai se levantar Josué, mas eles estavam ali carregando aqueles ossos, e muitos de nós carregam essa urna, e os ossos já começam a bater. Você vai carregando aqueles ossos, pesado, os ossos batendo dentro. Toda vez que você vai tomar uma decisão, que você vai entrar na posse daquilo que Deus tem para você, olha, deixa eu dizer uma coisa, talvez isso possa parecer papo de pastor, retórica de pregação, coisa de pregador, mas vão haver 3 grandes avivamentos na história. O primeiro grande avivamento aconteceu lá no Éden, quando Deus criou o homem, e ele vinha ali toda tardinha, olha só, Deus queria ter comunhão, e ele vinha toda tardinha conversar com Adão ali no jardim. Foi um grande avivamento. O segundo grande avivamento foi quando Cristo veio à terra, quando Jesus estava aqui, e ele fez tudo o que fez, e acabou indo para a cruz, depois ressuscitando, e salvou toda a humanidade. Quer dizer, toda a humanidade pode ser salva, não que vai ser salva, mas Jesus morreu por todos. E o terceiro grande avivamento, você vai dizer, foi em Atos dos Apóstolos? Não, foi um grande avivamento, mas o terceiro grande avivamento vem nessa era final da igreja. O terceiro grande avivamento da história vem na era final da igreja. Coisas tremendas vão acontecer, e nós começamos a viver gotas de orvalho, apóstolo Soqueiro, aqui na nossa cidade. Gotas de orvalho estão começando a cair, ser destilado para dar início a esse grande avivamento. E nós não podemos fechar os nossos olhos, nós não podemos ficar incólumes, podemos ficar ilesos, passar por essa situação. Não, você faz parte, nós fazemos parte. Nós temos que entrar nesse negócio, não podemos viver pelo passado, porque muitas vezes você vai fazer aquilo que Deus quer para você, e os ossos de José batem ali na sua urna. E deixa eu te perguntar,
Que ossos você tem carregado na sua urna? Que ossos você tem carregado na sua urna? O que tem feito você ficar preso ao passado? O que tem feito você estar amarrado lá naquela situação? Foi uma situação de grande bênção ou foi uma situação triste? Foi uma experiência de rejeição, uma mágoa, uma amargura, alguém que você não perdoou? Esses irmãos que eu falei para vocês que eu carregava a urna, eu demorei muito tempo para perdoar, porque eles tinham simplesmente destruído o meu sonho e destruído grande parte da minha vida. Eu só não morri, mas conseguiram acabar com o meu sonho. Só que eu não podia continuar sem perdoar aquelas pessoas. Quando nós continuamos sem perdoar, a gente vai contra aquilo que Jesus falou: se não perdoardes os homens, nem tampouco o vosso Pai Celestial nos perdoará. A falta de perdão são ossos de José que você carrega, mas também pode ser uma dor, uma rejeição, aquilo que você carrega para cima e para baixo. Você acorda de manhã, tudo vem na cabeça, o osso de José. Você vai dormir, apaga a luz do seu quarto, põe a cabeça no travesseiro, pum, osso de José. Batendo osso contra osso. Isso vai te amarrando, que impede de você ir adiante, de você crescer, de você ser o que Deus quer que você seja, de prosperar, de ter a tua empresa, ter o seu negócio, de ser mais confiante, ter o teu ministério, enfim, não sei qual é o teu sonho, mas os ossos de José pesam e não deixam você tomar posse disso. Sabe um legado de maldição familiar? A minha bisavó sofria de depressão. Nada contra as pessoas que sofrem, que é uma doença maldita. Meu avô também tinha depressão. A minha mãe teve depressão. E agora eu estou começando a sentir os efeitos dessa doença. Depressão não é um legado de maldição. Precisa ser quebrado, precisa ser tomado posse da vitória de Cristo na cruz. Ou, como já citei antes, uma situação de família, uma separação, um pai violento, uma mãe ausente. Conheci muitas famílias que tiveram esse tipo de problema. E deixa eu te falar algo: quando você não enterrar esses ossos, eles vão continuar te acompanhando, eles vão te acompanhar aí. Você continua carregando a urna, e a urna fica cada vez mais pesada. Deixa eu te dizer, ninguém é culpado pelos nossos fracassos. Nós precisamos assumir responsabilidades. Quando nós falhamos, tomamos decisões erradas, nós somos os culpados. Mas nós não precisamos ficar carregando essa culpa. Tinha um pastor amigo meu e um colega nosso lá do tribunal que era cristão, e ele tinha cometido um determinado pecado lá. E deixa eu falar uma coisa para vocês: adultério não é o único pecado. Porque eu vejo nas igrejas os adultérios sendo condenados, sendo julgado, condenado e crucificado. Mas existem outras coisas. Não é só adultério, beber e fumar, roubar, mentir, trair, xingar, muitas coisas. Esse pecado não pode ficar nos escravizando o resto da vida. E esse pastor contou para mim que esse irmão tinha cometido um pecado lá, e ele sempre chegava para ele: ô pastor, ora por mim. Mas por que, meu irmão? Aí já abraçava o pastor, começava a chorar, falava: eu sinto muita culpa por ter feito aquilo, eu errei, e eu ando culpado. O pastor abraçava ele e falava: não, meu irmão, você se arrependeu, você já orou, pediu perdão a Deus, Deus já te perdoou, você está perdoado. Não fique carregando essa urna nos teus ombros, porque Deus já te perdoou. Quantos estão entendendo? Passava a semana seguinte, essa pessoa chegava lá: ô pastor,
estou sentindo muito culpado. Quem conheceu o jeito? Deus o perdoou. O perdão dele é de uma vez por todas, a não ser que a pessoa continue na prática do erro. Aí não resta perdão. A Bíblia diz lá em Hebreus que essas pessoas estão crucificando novamente para si mesmos quem? O Filho de Deus. Mas se você confessou, arrependeu, confessou, Deus já perdoou. Você que escolhe se você quer continuar carregando essa urna com os ossos de José ou não. Israel precisou enterrar esses ossos para poder tocar a vida adiante e se estabelecer na terra prometida. Olha Josué 24, versículo 32. Moisés morre e deixa o seu discípulo na liderança. O discípulo é Josué. E o que Josué faz? Vamos lá, irmão. Vamos continuar aí, vamos tomar posse da terra prometida. Vamos matar os cananeus, ferezeus, jebuseus e é no poço. Veja o que diz Josué capítulo 24, versículo 32. E os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém. Só com a morte de Josué, Moisés deixa o líder, Josué assume, caminha todo aquele tempo, conquista. Ele não conquistou toda a terra de Canaã, mas conquistou a maior parte da terra, porém continuou carregando os ossos. Mas José era um grande patriarca. Mas o nosso pai Abraão, Jacó, lutou com Deus, que maravilha. E os ossos estão ali carregando. Quando Josué morre, o que eles fazem? Olha, gente, a Bíblia não diz quem se tornou líder, depois começa o livro dos Juízes, não sei se está nessa cronologia mesmo. Se levantam vários juízes, aí Jefté, Gideão, mas os filhos de Israel falaram: acabou, vamos enterrar. Queria te fazer um convite para enterrar. Nós vamos orar no final dessa palavra. Eu queria te convidar para você enterrar hoje. Deixa o Espírito Santo ir trabalhando aí enquanto eu vou falando. Tem mais, o próximo assunto é mandar as rãs embora. Quando eu for falando, deixa o Espírito Santo ir trazendo para você quais são os ossos de José, quais são os ossos que você tem carregado nessa urna. E quando você quer se levantar, vai pensando aí, deixa o Espírito Santo te ajudar. Se for pecado, Deus já perdoou. Enterra, não deixa o diabo ficar te acusando. Um pastor amigo meu também gostava de dizer: se o diabo jogar na tua cara o teu passado, joga o futuro dele na cara dele. Amém? Lago de arde com fogo e enxofre. Não interessa o que for, se for derrota, fracasso, enterre, vai adiante. Segunda coisa que eu quero falar com você é: livre-se das rãs. Qual é a primeira mesmo? Qual foi a primeira coisa que eu falei que nós precisamos? Diga forte: enterrar os ossos de José. Diga mais forte: precisamos enterrar os ossos de José. Segunda coisa: mandar as rãs embora. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mande as rãs embora. O que é isso, pastor? Que loucurada é essa? Enterrar o osso de José, mandar rã. Não durma com as rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Êxodo 8, 25. Eu acho esse versículo um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia. Não é mais. É 5, 8, 5, perdão, gente. 8, 5. Disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: estende a mão com o teu cordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Estava aqui na época lá das pragas do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências,
fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Agora olha só, falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Versículo 10. Ele respondeu: amanhã. Diga misericórdia. Imagina você com um rã até dentro da lâmpada. Eu sei que os homens aqui não vão ficar preocupados, mas as mulheres eu tenho certeza. Não é machismo, tá, pessoal? Imagina a tua casa cheia de rã. Para todo lado. Aquela praga enchia a casa, enchia os palácios, enchia as ruas, transbordava os rios, era rã para todo lado. Não sei se alguém já teve oportunidade de ver algum filme que retrata isso, mas era uma coisa terrível, aquelas rãs enchendo tudo. E aí Moisés chega para Faraó: tá bom, Faraó, você vai deixar o meu povo ir? Beleza. Quando você quer que eu ore para que essas rãs saiam do Egito? O Faraó fala: dá uma pensadinha e fala: amanhã. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não durma com as rãs. Muita gente está dormindo com as rãs. Não está falando para o Senhor: Senhor, tira essas rãs, manda isso embora, manda essa praga para longe daqui. Fica mais um dia, então, mais um dia. A rã é tudo aquilo que nos incomoda, que nos fustiga, que mexe com a gente, que nos tira a paz. É aquele famoso espinhozinho na carne que o apóstolo Paulo falou. Tudo aquilo que está ali te incomodando, pedrinha no sapato. Todos nós temos algum tipo de pedra no sapato, todos nós temos algum tipo de rã que está nos fustigando. Talvez o pecado. Meu Deus, não consigo vencer esse pecado, caí de novo, errei de novo. E as rãs ali, eu achando. E você fala: tá bom, mais um dia, amanhã eu melhoro, semana que vem eu vou melhorar, o ano que vem eu paro. Não está entendendo? Mande as rãs embora. Não espere mais nem uma noite, nem mais um dia. Aquilo que nos rouba a graça, uma situação pessoal. Essa rã é aquilo que te incomoda, que tira a paz. Uma pessoa lá no trabalho, e você: vou suportar mais um pouco. Existe a questão de você ter misericórdia, de você andar a segunda milha, mas muita coisa é rã que está ali na tua casa, que está ali na tua vida, que está lá no teu trabalho, que está no teu ministério, que está no teu círculo de amigos. Aquela pessoa que só gosta de fustigar, só gosta de humilhar, só gosta de colocar para baixo. Manda essa rã embora. Manda essa rã embora. A resposta de Faraó, ela mostra claramente, aponta para algo que nós suportamos, aquilo que nós aceitamos conviver, aquilo que nós nos resignamos. Eu quero que você vá pensando aí, quais são os ossos de José que você está carregando, quais são as rãs que estão te fustigando. Eu falo na tua casa, mas é no geral. Quais são as rãs que estão lá? A resposta de Faraó mostrou isso. Amanhã. O conformismo, a acomodação. Sabe, eu posso dizer uma coisa: Campo Largo tinha muito disso. Eu não sei exatamente agora, porque eu não tenho convivido aqui. Eu moro em Curitiba, tenho uma casa, venho aqui no final de semana na minha casa. Mas a cidade de Campo Largo tinha muito isso. Eu me lembro quando tive a igreja aqui, e era uma luta terrível, uma resistência espiritual muito difícil de
formaram uma liderança, formaram aquela equipe que eu falei outro dia, naqueles cinco necessidades que a igreja tem, porque há um espírito de aceitar as rãs. Tinha uma irmã na igreja que ela falava, ela sofria muito com o marido ali, aquele negócio todo, as mesmas situações de sempre, dificuldades, não dava passos para vencer, não fazia nada para que aquela situação mudasse. E eu cheguei nela e perguntei: irmã, mas por que isso? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Ela olhou para mim assim e falou: ah, pastor, é minha sina. É minha sina ser assim, sofrer isso. Diga misericórdia. Mande as rãs embora, querido. Urgente. Urgente. Diga novamente a pessoa que está do seu lado. Diga: mande as rãs embora. Não fique com esse bicho na tua casa. Procrastinação é uma rã. Ninguém aqui procrastina, né? Procrastinar é aquele negócio mais popularmente conhecido como empurrar com a barriga. E a minha está bem grandinha. A academia não está dando conta. Empurrar com a barriga. Procrastinação é uma rã que está instalada na sua vida e você não pode continuar. Não diga amanhã. É hoje. É hoje. Não fique nem mais meia hora com uma rã nos seus aposentos. Faraó estava lá, deitado, e as rãs, ele lá deitado, rã na cabeça, rã na orelha, rã de tudo que é lado. Ele falou: ah, Moisés, amanhã você volta aqui e ora por mim. Misericórdia. Mande as rãs embora. Eu não vou ler todos os textos que eu tenho aqui para você. No Salmo 105, versículo 30, não sei se os irmãos conseguem ficar projetando os versículos aqui. Salmo 105, versículo 30, diz que havia rãs até no aposento dos reis. Não salvava nada. Ah, eu sou faraó, eu sou rei. Nada disso. Rã para todo lado. Deus mandou aquela praga para incomodar, para que eles libertassem o povo. Mas o faraó falou: não, deixa para amanhã. Mande as rãs embora. Dormir com as rãs é você aceitar aquilo que o destrói. Essa coisa vai corroendo, vai comendo. Falo principalmente aqui do pecado, aquele pecado de estimação. É uma rã que está instalada. Aquilo vai corroendo, vai comendo. Você deixa que fique mais um dia, mais um mês, mais um ano. Por que não se desvencilhar disso hoje, agora? Salmo 78, verso 45 diz que as rãs destroem. Tem tudo isso com rã na Bíblia. Sei que alguns deram risada quando eu falei aqui, mas tem muita rã na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre rã. Essa rã simboliza a praga que veio se instalar literalmente, fisicamente, lá no Egito, mas ela espiritualmente pode significar até demônios que estão ali fustigando a pessoa, e a pessoa fica procrastinando, deixando que as rãs durmam com ela mais uma noite, mais uma semana, mais um mês. Mande as rãs embora, livre-se delas. Peça a Deus, sabe, aquela situação mal resolvida. Ah, Deus, essa situação mal resolvida. Um relacionamento lá do passado foi mal resolvido. Aí acaba ficando aquela coisa, sabe? Relacionamento mal resolvido, a rãzinha está ali, está instalada. Resolva hoje, não amanhã. Já estou quase terminando, depois eu vou falar sobre o vento oriental e a gente vai orar. Mas eu quero ilustrar uma coisa para você. Não é uma coisa terrível. Ela é gostosa para comer, tem gente que gosta. Eu não gosto, mas é uma iguaria. Você vai nesses bares chiques aí, tem lá uma rãzinha lá para você comer. Eu particularmente não gosto, mas respeito quem gosta. Só que essas rãs da Bíblia são bichos terríveis. E eu tenho lá em casa 3 gatos. Já tive outros e tal que eram da mesma forma assim. Eu tenho uma gata que é caçadora.
caçadora. Já viu gata caçadora? Aquela gata, ela vem correndo assim, bate no chão, pula em cima do muro, assim, ó, o meu muro de trás dá uns 5 metros de altura, assim, para cair no terreno do vizinho, é mais alto. Então a gata vem correndo assim, pula em cima daquele muro, não cai, cabe o passarinho na boca e volta. Vocês não vão acreditar, essa gata já matou 3 filhotes de cobra. Já apareceu morta lá no quintal, filhotinho de cobra, a gata matou. Aí um dia estava um burburinho lá fora, eu saio do portão, dou uma olhada, tinha uma cobrinha lá, assim, toda agitada, filhotinho de cobra, que vai se tornar uma cobra grande. E quem está ali do lado? A gata. Animal feroz. É uma gatinha desse tamanho, mas é feroz, caçadora. Não existe rato na minha casa, não aparece bicho. Ela apareceu, ela pega. Esses dias apareceu um morcego, ela pegou, apareceu um morcego lá morto. Mas uma coisa ela aceita. Tem as vasilhazinhas de beber água, os pets ali, do cachorro, dos gatos, fica ali a vasilhazinha. E tem cachorro gato em casa ali. Deixa uma vasilhazinha para eles tomarem água. Aquela vasilhazinha, como é uma casa tipo chácara lá e tal, tem muita água no lugar. O rano, o sapo, seja lá o que for, mas é o mesmo bicho ali. Ele vem, está com calor, está para chover, e entra dentro ele entra nessa vasilhazinha de água. Os gatos vêm lá, olham e não fazem nada. Verdade não é? E o faraó fala assim: amanhã. E o gato terrível, sabe como que é felino, né? Um animal caçador, gosta de carne. Aí chega lá, vê aquela rã ali e fala: deixa ela, deixa para amanhã. Quantos estão entendendo? Amanhã, não demora hoje, não deixe, não permita que as rãs continuem nem mais um dia. A última coisa que eu quero falar, vou tentar correr um pouquinho aqui, é pedir o vento oriental. Qual é a primeira coisa? Errar os ossos de José. Segunda, mandar as rãs embora. E a terceira é pedir o vento oriental. O que é isso, pastor? Mais uma loucura? Não, o vento oriental é o vento de Deus, usado por Deus para trazer juízo ou para abençoar ou defender o povo de Deus. É o vento que vem da presença de Deus. Se você estiver anotando, quiser ver na sua casa, Zacarias capítulo 6, versículo 5, Zacarias 6, 5 fala isso. A Bíblia diz muito sobre o vento oriental. Depois ele muda, para de chamar de oriental e fica apenas sendo chamado de vento, mas é o vento que simboliza o Espírito Santo. E no Velho Testamento tinha esse vento, ele vinha para trazer juízo de Deus, vinha para trazer, destruir o inimigo, trazer destruição e também ajuda para o povo de Deus. A primeira experiência começa ali, quando Moisés abre o mar. A Bíblia diz que soprou o quê? Um vento da banda oriental. O vento que Deus enviou para abrir as águas, para passar o seu povo e para destruir o exército de Faraó. Então o vento oriental é uma representação do Espírito de Deus. Ele representa o Espírito Santo e é também o poder de Deus em movimento. A ciência não diz que vento é o quê? Quem sabe a definição? Vento, ali, vento é o ar em movimento. E o vento oriental, o vento do Espírito, ele é o poder de Deus em ação. E nós precisamos pedir esse vento, porque ele traz a presença de Deus, é o poder de Deus em movimento. Ele coopera para o cumprimento dos propósitos de Deus. O vento oriental coopera para o cumprimento dos propósitos de Deus. Em Gênesis capítulo 8, diz que Deus se lembrou de Noé. Passou o dilúvio, e Deus se lembrou de Noé, da sua família.
dos animais. Ele fez baixar aquelas águas do dilúvio. Como essas águas foram baixadas? Através do vento. Veio o vento oriental e baixou aquelas águas. Ele veio para abençoar os seus escolhidos, veio para abençoar a família de Noé, como uma simbologia de que ele age hoje para abençoar os seus filhos, seus escolhidos, e também para cooperar com o seu plano redentor. Há um plano redentor de Deus que precisa ser cumprido, e o vento de Deus vem para cooperar nisso. Gênesis 41, 27 fala naqueles sonhos de José lá, 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza. Ele sonhou com aquelas espigas de milho que foram crestadas, quer dizer, elas ficaram mirradas, e isso foi feito pelo vento oriental. Se você pode ler, é pena que nós não tenhamos tempo de ler versículo por versículo, mas Gênesis 41, 27. Está na tela. Que bom. Ressequidas pelo quê? Vento leste. Leste para cá, oeste para cá. Veio o vento de Deus e mirrou aquelas espigas para que José achasse graça diante de Faraó e fosse se tornasse governador. O plano de Deus não era trazer fome no Egito, mas ele enviou o seu vento para que essa fome acontecesse e José fosse exaltado, para que mais tarde o seu povo fosse liberto. Você está entendendo como tem um plano, um propósito redentor, em que as coisas vão cooperando e vão acontecendo? Quando você começa, querido, enterra os ossos de José na sua vida, enterra aquela situação do passado, manda as rãs embora, fala, não quero mais isso na minha vida, nem mais um dia. Esse negócio de preguiça, procrastinação, falta de motivação, falta de esforço, de trabalho, falta de me esforçar no ministério, isso não pode mais acontecer. Você se livra, você fala, Deus envia o teu vento, como foi naquele dia de Pentecostes, e eu já vou chegar lá. No capítulo 14, 21, Êxodo 14, 21, Moisés estende as mãos, eu já falei sobre isso, e traz o vento oriental, e divide as águas, e o povo de Deus passa. Depois destrói o inimigo. E no Novo Testamento diz que o vento, não fala que era vento oriental, fala que um vento vindo da parte de Deus. Lá em Atos fala que veio aquele vento impetuoso, veio o som como de um vento impetuoso. E se você se lembrar, quando Jesus estava naquele barco, você viu quanta coisa que existe sobre ossos de José, sobre rãs, sobre vento na Bíblia. Jesus estava no barco, o que ele fez? Primeira coisa, abriu um vento muito forte. Esse vento era para matar os discípulos, sim ou não? Aquele vento ali que estava balançando o barco para lá e para cá, era para matar os discípulos ou não? Não. Não era. Era para quê? Para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Está entendendo o plano de Deus? Acalma-te, emudece. Esse é o mesmo Filho de Deus. Está entendendo? O propósito de Deus. Tem um propósito para essa casa, tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para o seu ministério, e tem um propósito até mesmo para as provações que nós passamos. Até os ventos obedecem a Jesus. Jesus terminando. Aleluia. Olha só, João 3, versículo 8. João 3, 8 diz assim: o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz. Olha que coisa tremenda. Que vento é esse, pastor? Diga, vento do Espírito Santo. Vento do Espírito Santo. Olha só, o vento sopra onde quer. Então o vento quer. Ele tem vontade própria. Isso chama-se Espírito de Deus. E ouves a sua voz. Então o vento fala. Ele tem uma voz. Isso chama-se Espírito de Deus. O vento vem para soprar na sua igreja. O vento quer soprar na sua vida. O vento quer mexer com você, quer levar a rã embora, quer enterrar os ossos de José. Receba o vento, peça o vento. Você precisa ouvir a voz do vento, mas não é aquele vento que está lá fora.
Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Quer dizer, o vento tem também um ímpeto. Ele tem vontade, ele fala e ele tem ímpeto. É algo próprio que está nele, o Espírito Santo de Deus. E esse vento te dá ousadia, te dá impetuosidade, te dá intrepidez, tira a timidez, faz com que você chegue ali no posto de gasolina e o frentista venha te atender ali com um semblante descaído e você fala para ele: você não está bem, não é, meu irmão? Como você está? Isso aconteceu comigo essa semana. Eu fui na farmácia, cheguei lá na farmácia, a menina estava me atendendo no balcão, mas ela estava muito preocupada. E eu olhei para ela e falei assim: eu posso te falar uma coisa, você vai levar mal, não vai ficar chateada comigo? Ela: não, porque eu vou estar, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa e a pessoa entende errado. Eu falei: não, pode falar. Eu falei: você está com algum problema? Ela parou assim, começou a cair uma lágrima. Doutor, como você sabe? Eu falei: olha, eu vejo o teu semblante, está um semblante descaído. E eu posso fazer uma oração por você? Eu vou chegar lá no meu trabalho, vou voltar para casa, eu vou orar por você, porque é o seu nome, fulano de tal. Eu orei e falei: olha, tem alguém que te ama muito e não quer que você fique nessa situação, de Jesus Cristo. E o vento de Deus, ele vem para isso, ele vem para te dar impetuosidade. Ah, pastor de Deus, eu sou muito tímido, eu não consigo falar de Jesus para ninguém, eu não consigo testemunhar. Querido, alguma coisa Deus fez por você. Pode ser que Ele não fez um milagre, não te deixou rico, não curou um câncer, não fez chover asteroide no céu para você ver, mas pode ser que naquele momento que você recebeu Jesus, você sentiu uma paz, você sentiu um alívio, você sentiu que agora você tinha o céu, que agora você estava salvo, você tinha encontrado o verdadeiro Senhor. Isso é motivo de testemunho. Mas se você não consegue, peça o vento de Deus, peça o vento do Espírito Santo, amém? Ele traz o favor de Deus sobre a tua vida, amém? Agora vamos fazer um momento profético. Eu quero orar com você, eu quero que você tenha alguns segundos agora para você pensar, você tentar identificar. Quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e que você pense e identificar que ossos de José você tem carregado na sua vida. Que ossos você tem carregado, você tem vivido por esse passado, você tem deixado que esse passado seja o Senhor na sua vida, não tenha deixado você crescer. Ou você está vivendo por uma glória do passado: ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu era aquilo, ah, mas eu podia não sei o quê. Não, se você fez, amém, glória a Deus, vai adiante. O que está carregando que seja o osso de José na sua vida? Eu quero que você pense quais são as rãs que estão instaladas. São coisas diferentes. Osso de José você viver pelo passado, e rãs são coisas que estão instaladas e que você vai deixando mais um dia, e esse dia nunca chega. Quais são as rãs que você está deixando dormir nos seus aposentos? Pense um pouquinho. Depois nós vamos orar pedindo que o vento do Espírito Santo sopre nesse lugar. Vamos ficar de pé. Eu creio que até durante a palavra mesmo você foi identificando alguns desses ossos, identificando as rãs, que o Espírito Santo foi também enchendo, colocando um desejo no teu coração de que isso seja diferente, que você pare de carregar essa urna com os ossos de José, e que você pare, que você mande essas rãs embora de uma vez. E Ele quer te encher do Espírito Santo, te encher com o seu vento impetuoso, te
te encher com a sua graça. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Oh, aleluia. Vou me ajoelhar nesse culto para clamar a Deus. Pai querido, Deus eterno, Deus de toda a misericórdia, o Senhor conhece, Pai, quais são as rãs que estão instaladas na nossa vida, conhece os ossos que nós temos carregado, aquelas situações do passado, as rãs dessa situação presente, que a gente não consegue se livrar. Obrigado por essa palavra, obrigado pela tua palavra, Pai, que mostra aquelas coisas que estão ocultas nas entrelinhas. Aqueles que não entendem, aqueles que não têm o teu Espírito, falam: isso é um livro de histórias, isso é um livro de mitos. Mas nas entrelinhas o Senhor vai revelando àqueles que têm o teu Espírito as coisas que estão ocultas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus santos servos, os profetas. Penetra agora o Espírito Santo. Eu quero que você faça uma oração, que diga comigo, e quando você for falar sobre esses ossos ou sobre essa rã, você não precisa mencionar em voz alta, você ora em voz alta, mas quando você for falar sobre isso, qual é esse problema, você pode falar para dentro de você, para você mesmo. Diga assim comigo, levante sua mão. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou que há ossos de José que tem me acompanhado, e esses ossos são. Agora você fala para você mesmo aí quais são os ossos, qual é a situação do passado, o que tem te segurado lá atrás, é uma maldição de família. Você entendeu a palavra? Fale para você mesmo. Diga comigo: eu rejeito, em nome de Jesus, e neste momento eu enterro definitivamente esses ossos na minha vida. Em nome de Jesus, não tem mais poder. O passado não me influencia, nem no bem nem no mal. Em nome de Jesus. Agora nós vamos orar mandando as rãs embora. Diga comigo mais uma vez: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, eu tomo posição de autoridade para mandar embora todas as rãs, todos os espíritos que têm me segurado, que têm me fustigado, que têm me incomodado, assim como aquelas rãs que estavam nos aposentos de Faraó e dos reis. Eu rejeito toda a rã na minha vida. Eu rejeito o pecado instalado. Eu rejeito as traições. Eu rejeito as bebedices. Eu rejeito os demônios, os espíritos malignos que têm me incomodado e tentado me roubar a paz. Agora eu mando embora as rãs de. E você fala para você mesmo: quais são as rãs que você está mandando embora? Vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Diga comigo: vai embora, sai da minha vida, sai do meu caminho, sai da minha história, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos orar pedindo o vento de Deus. 11h47, 11h50 terminamos. Amém. Aleluia. Aleluia. Só que para isso eu quero que você venha aqui na frente bem rapidinho, por favor. Não quero tomar o tempo, 1 minuto nós vamos fazer oração, 3 minutos nós encerramos. Eu quero que você peça o vento do Espírito Santo, aquele mesmo vento oriental que soprou lá no Mar Vermelho, aquele mesmo vento que soprou lá, que secou aquelas espigas, o mesmo vento que trouxe poder, o mesmo vento impetuoso que soprou lá nos discípulos. Apóstolo, por favor,
Eu quero batismo de fogo. Eu quero, Senhor, falar em novas línguas. Eu quero ter autoridade para expulsar os demônios. Começa a falar para Deus: Senhor, eu quero teu Espírito. Senhor, eu quero, manda esse vento impetuoso em nome de Jesus. Oh, de babababá, chiparabababacadorobocodorobocilha, balassutarumilhando na base. Espírito Santo, vem e sopra, 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 enche, 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 vai enchendo. O Espírito Santo vai passando, vai soprando o Espírito de Deus, enche essa vida, em nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração, diga: enche, enche a minha vida, Senhor. Eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti. Enche-me, Senhor. Oh Espírito Santo, não me rejeites, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha vida agora, Pai. Todos os pecados estão perdoados, todos aqueles pecados que eram rãs foram perdoados. Em nome de Jesus, agora só o teu Espírito para encher esse vaso. Em nome de Jesus, faz transbordar, Senhor, faz transbordar novas línguas, oh, línguas estranhas agora, Pai. Em nome de Jesus, se você fala em novas línguas, comece a falar. Você que fala em novas línguas, comece a orar em línguas estranhas. Vai enchendo o Espírito Santo. Enche, 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 enche. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem, você pode ficar aqui mesmo. Já vai encerrar. Diga para quem está ao seu lado: você tinha que vir hoje. Vou dar um abraço também nessa pessoa. Aproveite. Deus é bom, né? Sabe que essa semana, da nossa viagem, essa semana eu pude conhecer que é a de mais moderno no mundo em irrigação, que é molhar a terra, irrigar. E eu digo que se eu fosse fazendeiro, eu ia investir em irrigação, porque o que a irrigação faz, né, Cristo? Ela não deixa a sua plantação depender dos fatores, do clima. Ela corrige isso. E vir no culto é uma irrigação. Amém? Amém? Amém. Foi irrigado nessa manhã. Amém. Então você vai passar uma semana sem depender do clima, sem depender das circunstâncias. Amém. Vai dar tudo certo, sejam quais forem as circunstâncias. Amém. Amém? Então saia daqui pensando assim, que você, quando você vem no culto, quando você participa de uma atividade da igreja, quando você vem numa escola de líderes, quando você ouve uma mensagem do pastor, você está sendo irrigado. Amém? E você vai frutificar através dessa irrigação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito na expectativa dessa semana, porque eu acho que esse é o último culto que nós estamos aqui sem ela vir aqui no nosso meio. A líder estava aqui. Amém? E provavelmente nos próximos dias ela vai nascer. E ela comigo, comuniquei com ela que ela não podia nascer essa semana. E ela não nasceu. E agora que a gente agora pode vir. E ela vai vir, amém? Deus é tão bom. E é bom comigo, é bom com você. É bom com aqueles que amam a Ele. E você está aqui na casa do Senhor. Por mais que sejamos em tão poucos, mas esses poucos aqui não dependem das circunstâncias dessa semana. E vão ser abençoados. Amém? Feche seus olhos, guarda a mão no seu coração. Amém. Glória a Deus pela palavra. O pastor, mais uma vez, deixou ser usado por Deus para falar conosco. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos, Pai, por esse alimento tão tremendo que nós tivemos da tua palavra. Te damos graça pelos louvores, pela disponibilidade que nós estamos tendo aqui de jovens que estão aqui, Pai, no domingo de manhã, tocando para poucos, cantando para poucos, mas cantando para aquele que mais nós precisamos cantar e adorar, que é o Senhor. E eles entenderam isso, é por isso que estão aqui. Te louvamos por essa igreja, Pai, pela perseverança dos nossos apóstolos, por não desistir de nós, não desistir do teu reino. E Pai, oramos por essa semana.
agradecemos por tudo, pela irrigação da Tua palavra que nós tivemos no nosso coração hoje. O Senhor esteja nos abençoando cada família. Tira, Senhor, aquela aflição que talvez esteja no coração ainda daqueles que estão aqui. Possamos aplicar a palavra que recebemos nesta manhã. E os ossos sejam deixados para trás, que as rãs sejam mandadas embora, e que nós possamos ter o vento do Senhor todos os dias nos empurrando, nos impulsionando essa semana. Abençoa a nossa segunda-feira, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado, e que domingo, sábado e domingo, que nós temos atividade aqui na igreja, nós possamos estar aqui, Pai, te celebrando, ouvindo a Tua palavra, aprendendo do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa família, o nosso domingo, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, dá um abraço em todo mundo, tem pouquinha gente, dá para abraçar todo mundo. Deus abençoe, vão em paz, o Senhor os acompanhe. Amém.